Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes da preparação do CSA, que joga contra o Santa Rita no próximo domingo pela 5ª rodada do Campeonato Alagoano. E os outros confrontos já marcados por esta sequência da competição, todos os jogos sendo realizados no domingo. A Copa do Nordeste começa neste final de semana e o CRB amanhã vai até o interior de Sergipe enfrentar o Estanciano na estreia na competição. Jogo da noite, tá? 9 da noite, o horário da partida, e o técnico Mazola Júnior segue ajustando a equipe para esse duelo. O CRB que já viaja nesta sexta-feira para o interior de Sergipe para poder cumprir esse desafio de estreia na Copa do Nordeste. E também nós vamos trazer os detalhes, as curiosidades, a preparação do Cururipe, que vai jogar amanhã contra o América de Natal, também a estreia do Hulk na competição. São os dois representantes do nosso estado nesta edição da Copa do Nordeste. O campeão alagoano, CRB, e o vice-campeão do ano passado, Cururipe. Já já esses detalhes, além das rodadas dos estaduais pelo final de semana, onde nós vamos colocar e deixar você bem informado com tudo que vai acontecer a partir de agora aqui no Canal Esportes, desta sexta-feira, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino.
Opa, valeu então. Agora sim, começando o canal Esportes. E antes de entrarmos nas notícias, eu quero dizer que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro de tudo que está acontecendo, não só aqui em Maceió, em Alagoas, pelo Brasil e pelo mundo, pelo maior portal de notícias online do estado. E você vai poder acompanhar todas as informações da programação da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Mello, através do portal gazetaweb.com. Você também pode acompanhar o nosso programa e destacar todas as informações, participar com a gente através do nosso e-mail, que é o canalesportes@tvmar.tv.br. O 3377-9097 é o número da TV Mar, você fala com a produção do programa, e o nosso WhatsApp é o 98107-9872. Contato direto com a produção aqui da TV Mar Canal 25. Mande seus áudios, seus vídeos, os textos, que você vai interagir diretamente com a produção do programa na manhã desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Vamos daqui a pouco trazer detalhes e os gols dos estaduais, já que a quinta-feira foi de alguns jogos, né? Teve jogos aí no Rio de Janeiro, teve jogo no Rio Grande do Sul, e daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto. Ontem tivemos também a fase prévia da Libertadores, 2 partidas sendo realizadas. O Santa Fé da Colômbia jogando contra o Oriente Petroleiro e o Caracas da Venezuela jogando contra o Huracán da Argentina. Vamos dar uma olhada nesses resultados aqui, para que a gente possa abrir o canal Esportes de hoje. O Santa Fé, que já havia vencido bem o Oriente Petroleiro da Bolívia por 3-1 no primeiro jogo, ontem meteu mais 3. 3-0 foi o resultado do jogo. O Santa Fé entra na fase de grupos, assim como o São Paulo entra na fase de grupos da Libertadores, tá certo? Essa é a fase inicial, né? A fase pré-Libertadores, onde os clubes que acabaram alcançando o índice máximo para poder participar desta competição do ano passado, eles fazem esses confrontos, né, em 2 partidas, e quem passar desses confrontos no esquema eliminatório entra na fase de grupos da competição. Preciso lembrar que o São Paulo jogou contra o César Vallejo, do Peru, durante 2 jogos, empatou o primeiro jogo no Peru em 1-1 e venceu neste meio de semana aqui no Brasil com o gol do Neymar do Nordeste, o Rogério, por 1-0, e conquistou classificação entrando na fase de grupos da Libertadores. Então, Santa Fé venceu o Oriente Petroleiro e está classificado para a fase de grupos da Libertadores. E o outro jogo, o Caracas da Venezuela enfrentou a equipe do Huracán e venceu pelo placar de 2-1. Eu vou aqui trazer esses detalhes, né? Acabei dando um clique a mais aqui, mas para que o torcedor possa ter acesso aos resultados, o Caracas venceu por 2-1. No primeiro jogo, o Huracán venceu por 1-0 e por causa do gol marcado na casa do adversário, o segundo jogo foi na Venezuela, esse golzinho aqui do Huracán na casa do adversário classificou o time argentino para a próxima fase, para a fase de grupos da Libertadores. Com isso, a situação de momento da Libertadores em termos de fase de grupos, né? Essa é a fase prévia. Agora sim, da fase de grupos, já temos as definições aqui. No grupo A, ou grupo 1, né? River, São Paulo, The Strongest e Trujillanos. No grupo 2, Nacional do Uruguai, Palmeiras, do Fábio Salsicha, River Plate do Uruguai e Rosário Central, tradicional Rosário. Grupo 3, Boca, Bolívar, Deportivo Cali e Racing. Grupo 4, Atlético Nacional, Huracán, Peñarol e Sporting Cristal. Grupo 5, Atlético Mineiro, Colo-Colo, Independente Del Valle e Melgar. Grupo 6, Grêmio, LDU, São Lourenço e Toluca. Grupo 7, Deportivo Táchira, Emelec, Olímpia, Pumas do México. E o grupo 8, o último grupo da competição, Cerro Porteño, Cobressal, Corinthians e Santa Fé. Grupo pesado do Corinthians nessa primeira fase da Libertadores. Santa Fé é um time, pense num time enjoado. E o Cerro, jogando também em seus domínios, é um time encardido. Cobressal
é uma equipe que pode surpreender nesse grupo. Então, tudo muito equilibrado. Essa promete ser uma das Libertadores mais disputadas em termos de equilíbrio, pelo que se espera do desempenho das equipes, dessa distribuição dos grupos inicialmente da competição. Então, Libertadores está com todo esse processo definido diante dos 2 jogos realizados ontem, todos os grupos já prontos, estabelecidos para a rodada que começa na próxima semana. Já o Palmeiras, né, vai jogar, vai ter seu primeiro jogo na próxima terça-feira, né? Terça-feira. O Robinho acertou com o Atlético Mineiro. Depois de uma longa namora, um longo período de negociações com o Santos, o retorno do jogador de fato não aconteceu. E a matéria já está aqui na Gazeta desta sexta-feira. Já tem destaque dessa saída do Robinho do futebol chinês. Ele não estava no Santos, tá? Do futebol chinês para o Atlético Mineiro. E a capa aqui de destaque no futebol nacional é essa: Robinho acerta com o Atlético Mineiro. Está aqui na Gazeta todos os detalhes. A Gazeta que está circulando já nos semáforos, você encontra nos semáforos das bancas. Faça sua assinatura também, tá? Você pode receber em casa os exemplares da Gazeta. E tá aí. Robinho acerta com o Atlético Mineiro. Já o Santos anunciou o fim das negociações para ter um atacante na manhã de ontem. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo presidente do Clube Mineiro, Daniel Nepomuceno, em sua conta no Twitter. O jogador deve se apresentar na segunda-feira. O Robinho, que é um dos grandes jogadores da atualidade no futebol brasileiro e que estava negociando esse seu retorno com o Santos. Depois de um longo período de negociações, o Santos deu essa possibilidade como encerrada, né? E ele agora vai vestir a camisa do Atlético Mineiro. É um atleta que estava no futebol chinês, não teve nenhum tipo de grande momento na China, passou mais tempo no banco de reserva, mas é um jogador que tem 32 anos e que pode ainda dar frutos, né? Pode render alguma coisa ainda no futebol brasileiro, é preciso querer. Ele que foi revelado nas categorias de base do Santos em 2002, o atacante também já vestiu a camisa do Real Madrid, do Manchester City, antes de retornar ao clube em 2010, né? Voltou para o Santos em 2010. Logo depois se transferiu para o Milan, voltou para o time do Santos em 2014, né? Em junho do ano passado se transferiu para o Guangzhou Evergrande da China. No Santos, o Robinho foi bicampeão brasileiro em 2002 e 2004, bicampeão paulista em 2010 e 2015 e campeão da Copa do Brasil em 2010. Quer dizer, conquistou muita coisa pelo Santos, né? Participou das principais conquistas, né, do Santos nos últimos anos, o jogador Robinho, que agora reforça a equipe do Atlético Mineiro para a sequência do Campeonato de Minas Gerais e, consequentemente, para a disputa do Campeonato Brasileiro e as outras competições. O anúncio foi feito pelo presidente do clube. Robinho é do Galo, mais uma vez, obrigado, Dryworld. Escreveu Nepomuceno agradecendo a Dryworld, nova fornecedora de material esportivo do Atlético Mineiro. Então, através do fornecedor de material esportivo, o Atlético conseguiu trazer o Robinho para ser o garoto, né, propaganda, o garoto do marketing que será explorado através desse trabalho do clube. Mas você pensa que ficou assim, apenas com a informação, o Robinho acertou e ficou tudo assim tranquilo? Não ficou nada tranquilo, não. Se você acompanhar aqui a matéria do Globoesporte.com, a imagem do Robinho na Vila Belmiro, no CT do Santos, né, no estádio do Santos, né, acabou sendo alvo do vandalismo. Vamos dar uma olhadinha aqui, esse material novo que já tem a respeito desse assunto, para você observar como move a paixão do torcedor, né? Imagem de Robinho no muro do CT do Santos é vandalizada. Tinta branca é jogada sobre ilustrações do atacante, que não aceitou o salário oferecido pelo Peixe e fechou com o Atlético Mineiro. 2 ilustrações do Robinho no muro do CT Rei Pelé em Santos foram vandalizadas durante a madrugada de hoje. Tinta foi jogada por cima do rosto do jogador, que não chegou a um acordo salarial com a diretoria do Peixe e volta ao clube, para voltar ao clube onde foi formado e acabou assinando contrato com o Atlético Mineiro. O protesto é idêntico ao que foi feito com outros 2 jogadores que trocaram o Santos por outros clubes. O meia Paulo Henrique Ganso, que foi para o São Paulo em 2013, e o volante Arouca, que entrou na justiça contra o clube por conta de salários atrasados e acabou indo para o Palmeiras. As ilustrações no muro do CT, feitas pelo artista Paulo Constantino, homenageiam ídolos da história do clube, como Pelé, Pepe, Coutinho, Clodoaldo, Rodolfo Rodrigues, Giovani e Neymar. Então está aqui a imagem
Não sei se foi uma tinta branca. Para mim aqui, não sei se também se eu estou daltônico, mas é uma tinta verde, né? Não é, Fábio? É verde, né? Essa cor aí. Pode ser que no contraste, eu acho que é a cor verde dessa tinta aí. Agora uma tinta verde. Não é? Na imagem. E essa daqui dá uma ideia maior do que foi feito pelos torcedores, né? Pelos torcedores não, Pois é, a cor da tinta é verde, na minha opinião aqui. Porque a matéria citou que tinha sido uma tinta branca, agora sim. Essa aqui é tinta branca, né? Essa aqui é tinta branca. Daí, ó. Torcedores chateados com a ida do Robinho para o Atlético Mineiro. São coisas que o futebol proporciona, né? São situações que o futebol acaba colocando em evidência também. Vamos dar sequência ao Canal Esportes, vamos falar dos estaduais, né? Que ontem nós tivemos partidas sendo realizadas e o Internacional, pelo Campeonato Gaúcho, jogou contra o Passo Fundo. José gostou, né? Pois é, jogou contra o Passo Fundo o Internacional pela rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter venceu, o Inter que ainda vai se ajustando depois da saída do D'Alessandro, né? Que voltou para o River Plate. E nós vamos dar uma olhadinha, então, como foi esse jogo, trazendo os gols dessa partida, os gols da vitória do Internacional desta rodada do Campeonato Gaúcho, onde nós vamos trazer todos os detalhes, a rodada de número 3 do Gauchão. Vamos ver. O primeiro gol da partida foi marcado aos 33 minutos do primeiro tempo com o Eduardo Sacha. O Internacional com a camisa vermelha, né? E o Passo Fundo com a camisa consequentemente branca. Os dois times têm cores parecidas. O Renan Oliveira empatou para o Passo Fundo, nesse chutaço de fora da área, aos 15 minutos do segundo tempo. Belo chute, né? Não deu não pro Alisson não, viu? Mas aos 23 minutos, Arthur fez o gol que deu a vitória ao Internacional. Final, Inter 2, Passo Fundo, outro chutaço também de fora da área, né? Empatada no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro do Passo Fundo, né? O Corinthians jogou contra o Capivariano. É o Corinthians esse aí, Fabinho? Vamos trazer o Corinthians então, depois a gente traz o Fluminense, né? Vamos trazer o Corinthians contra o Capivariano, rodada também do Campeonato Paulista ontem. Muitos jogos acontecendo na quarta de cinzas, mas o Corinthians jogou ontem, né? A primeira fase, o grupo D, é o grupo do Corinthians, e a terceira rodada da competição. Mas o Corinthians também, assim como o Internacional, venceu. Teve dificuldades, mas venceu. Vamos ver como foi. Aí o primeiro gol da partida, Ángel Romero, aos 3 minutos. Depois da saída errada do Capivariano, o Romero, pequenininho, o chute pelo lado direito, foi mais um chute pro gol, né? Mas o Romero estava ali para colocar a bola para dentro e fez 1-0 pro Corinthians. O gol de empate do Capivariano veio aos 30 minutos do primeiro tempo com o Marlon. De cabeça. E o Corinthians, no segundo tempo, aos 2 minutos do segundo tempo, com o Guilherme, fez o gol da vitória. Placar final, Corinthians 2, Capivariano 1. São os gols dos estaduais que você acompanha aqui no Canal Esportes, na manhã desta sexta-feira. Imagens da ESPN. O Fluminense jogou ontem também, né, pelo Campeonato Carioca. O jogo foi à tarde, viu? O Fluminense jogou à tarde, muitos jogos sendo realizados durante esse meio de semana. Ontem nós tivemos também o empate do Botafogo de Ribeirão Preto com o São Bernardo em 1-1 e o 15 de Piracicaba ficando no 0-0 com o Água Santa, tá? A Cabo Friense jogou contra o Bom Sucesso pelo Campeonato Carioca e venceu pelo placar de 3-1. E o Madureira jogou contra o Fluminense um jogo de 6 gols. Você vai poder acompanhar agora os detalhes e todos os gols dessa partida aqui no Canal Esportes. Vamos ver. Imagens da ESPN. Primeiro gol foi marcado pela Madureira através de Felipe Formiga. Aos 8 minutos do primeiro tempo, 1-0 Madureira. Formiga batendo forte ali, sem chance para o Cavalieri. O segundo gol do Madura saiu aos 35 minutos com o João Carlos. Jogada trabalhada pelo lado direito. O Fluminense está uma draga desgraçada, viu, Fábio?
Pense no time ruim desse temporada, pelo amor de Deus. O gol de empate do Flu. Aliás, o primeiro gol do Flu marcado por Fred, aos 37. Fazendo 2-1. O Fred, no segundo tempo, fez o gol de empate. Cruzamento. E aí, aos 12. E o Fred fez o terceiro dele na partida. O terceiro também do Fluminense. 3 gols do Fred. Mas aos 45, quando o Fluminense se preparava para uma virada fantástica, o Fred reclamando bastante, criticando os companheiros. Olha a briga ali com os jogadores mais jovens, né? Aí o Madureira foi lá, o gol de empate com o Jorge Felipe. Fez aos 45 minutos do segundo tempo. Rapaz, é para bater uma depressão dos jogadores, sinceramente. O time perdia por 2-0, vira para 3-2. Isso quando chega aos 45 minutos, o Madureira chegou ao gol de empate, placar final 3-3. E para não perder o costume, teve expulsão no jogo do Fluminense, mas não foi expulsão do jogador do Flu, tá? Estou falando isso porque nos últimos jogos o Fred foi expulso, o Henrique, que acabou sendo contratado no futebol europeu, foi expulso também, mas ontem não foi jogador do Fluminense que foi expulso, não. Foi o Hernani, do Madureira, que acabou sendo expulso e a partida acabou ficando assim, no 3-3. Vamos dar sequência ao Canal Esportes, falando de Copa do Nordeste, competição que começa amanhã. E você vai poder acompanhar um pouco do que está sendo publicado no site da CBF quanto à abertura da competição. Lembrando que os direitos de transmissão da Copa do Nordeste pertencem ao canal Esporte Interativo, né, canal fechado, que entrou recentemente também na NET e que eles detêm o direito de transmissão da Copa do Nordeste. Vamos dar uma olhadinha então nessa abertura e o que está sendo reservado na competição. Direto do site da CBF com essas imagens. Eu sou a competição da gente que sempre acredita. Das massas quentes nos gigantes de concreto. Da força que transforma esporte em paixão. Que faz da vitória uma obsessão. E da derrota um motivo para ter ainda mais fé. Sou da terra do Baião, do Maracatu, do Axé e do Frevo, de Amado, Suassuna, Goulart e Graciliano. Eu sou a Copa do Povo, que trata o futebol como religião, da emoção que cruza 9 estados e move multidões apaixonadas. Sou a Copa do Nordeste. Pois é, tá aí então a abertura, né, da competição que está sendo reservada aí pela Copa do Nordeste, competição que começa neste final de semana. Vamos aproveitar aqui que estamos falando de futebol e de Copa do Nordeste para dar uma passada nos grupos e para você ficar bem informado com esses jogos que nós vamos ter nesta rodada inaugural da competição. Vamos dar uma olhadinha então. No grupo A nós temos o ABC, o Campinense, o Imperatriz e o Salgueiro. Os jogos deste grupo para este final de semana: amanhã, ABC e Campinense, 7h30 da noite no Frasqueirão. O Imperatriz joga também amanhã, às 7h30 da noite, em casa contra o Salgueiro. Grupo B, que interessa para nós de Alagoas: América de Natal, CRB, Cururipe e Estanciano, de Sergipe. A rodada de amanhã, reserva, Cururipe e América de Natal, 5 da tarde, no estádio Gerson Amaral, e às 10 da noite, lembrando que esses horários são os horários de Brasília, tá certo? Ou seja, então nós estamos com 1 hora antes, o que é 5 que você vê aí, na verdade para nós aqui, 4 da tarde, no Gerson Amaral, Cururipe e América de Natal, e o Estanciano jogando contra o CRB às 9 da noite no nosso horário, 10 da noite no horário de Brasília, enfrentando o CRB em Estância, interior de Sergipe. No grupo C, Bahia, Confiança, Juazeirense e Santa Cruz. Grupo pesado esse. Santa Cruz e Bahia jogam domingo às 5 da tarde no Arruda, e o Juazeirense enfrenta o Confiança
também domingo às 7h30 da noite. Esse jogo é interessante, viu? Santa Cruz e Bahia. Vamos ter um final de semana de clássicos, né? Flamengo e Vasco jogando em São Januário, Santa Cruz e Bahia jogando pela Copa do Nordeste. Semana que vem, CSA e CRB. Vai ser realmente uma semana de muita emoção. No grupo D, Botafogo da Paraíba, Fortaleza, River e Sport. Fortaleza e River se enfrentam nesta primeira rodada, amanhã às 5 da tarde no Castelão. E o Botafogo da Paraíba joga contra o Sport no Almeidão no domingo às 5 da tarde. E finalmente o grupo E, Ceará, Flamengo do Piauí, Sampaio Corrêa, Vitória da Conquista. Rodada inicial, Vitória da Conquista e Ceará, jogo do estádio Mário Pessoa, e o Flamengo do Piauí enfrentando o Sampaio Corrêa do estádio Albertão, não é? O Flamengo aí, representante da região piauiense na competição. Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco nós vamos trazer mais notícias aqui no Canal Esportes. Vamos falar de Campeonato Alagoano deste final de semana. O Campeonato Alagoano prossegue com a 5ª rodada da competição e você já vai acompanhar todos os detalhes. Não sai daí, o Canal Esportes vai a uma pausa agora, mas voltamos em instantes. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino.
Valeu. Agora sim, falando agora de campeonato alagoano, depois desse rápido intervalo, vamos dar uma olhadinha então na distribuição dos grupos, na classificação, na competição e os jogos que fazem parte aí do encerramento desta quinta rodada previstos para esse domingo. Para você colocar na sua agenda, a classificação de momento do grupo A do campeonato alagoano tem o CSA como líder, 100% de aproveitamento. O CSA tem 12 pontos, só que o Asa também tem 12. Vou explicar a situação. Como é que o CSA está invicto e o Asa perdeu, mas também tem o mesmo número de pontos? O Asa perdeu para o CRB. O Asa tem um jogo a mais. O Asa jogou na quinta-feira contra o Cururipe. Jogou na quarta-feira de cinzas contra o Cururipe. Né? E venceu por 2-1. Então, por isso, o Asa tem 12 pontos. Porque em 5 jogos ele tem 4 vitórias e perdeu uma para o CRB. O CSA tem um jogo a menos, vai jogar contra o Santa Rita no próximo domingo e pode voltar à liderança isolada da competição. O CSA, que mesmo sem ter jogado neste meio de semana, tem um jogo a menos, mas ainda é o líder do grupo A com 12 pontos. O Murici é o terceiro com 6, em quarto, 7 de setembro com 4 pontos e em quinto, lanterna do grupo, é o CSE, que ainda não venceu na competição. O grupo B tem a classificação. O CRB que também tem um jogo a menos, 12 pontos. Aliás, o CRB que já jogou, né? O CRB jogou contra o CSE. Não tem um jogo a menos, não. O CRB está numa condição normal, tem um jogo a mais em relação aos adversários. Então, o CRB tem 12 pontos, tem uma campanha parecida com a do Asa. Em 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Perdeu para o Murici no sábado de Zé Pereira, né? O CRB. O Santa Rita é o segundo colocado com 8. Em terceiro, o Cururipe com 4 pontos. O Penedense é o quarto colocado com 3. Em 4 jogos, o Penedense tem 1 vitória e 3 derrotas. E o Ipanema é o único time que ainda não pontuou nesse campeonato alagoano. Mandou embora ontem 2 jogadores, está trazendo mais 3 peças aí. E o Ipanema, em 4 jogos, 4 derrotas, vai tentar aí uma condição diferente nesta rodada no final de semana. Os resultados, os jogos que já aconteceram, né? O Cururipe perdeu para o Asa pelo placar de 2-1. Esse jogo foi na quarta-feira de cinza. A mesma coisa acontecendo com o CRB, que venceu o CSE. Jogou na quarta-feira de cinzas também. E venceu o CSE pelo placar de 1-0 com o gol do Galdesani. E aí no domingo, no mesmo horário, os outros 3 jogos. Ipanema e 7 de setembro, em Santana. Santa Rita e CSA, em Boca da Mata. E Penedense e Murici, no estádio Gerson Amaral, na cidade de Cururipe. São os próximos jogos do campeonato alagoano. Lembrando que a situação, de momento, do campeonato estadual, ela ainda vai seguir com o processo de aguardo, já que o CRB vai jogar o clássico na 6ª rodada contra o CSA, só que ainda na terça-feira nós teremos o confronto entre CRB e Cururipe no estádio Rei Pelé, pela Copa do Nordeste. Então, esse duelo pela Copa do Nordeste vai colocar aí mais uma vez o CRB em atividade, 2 partidas, não só ele contra o Cururipe, antes desse clássico contra o CSA, previsto para o próximo domingo, às 4 da tarde, no estádio Repelé. Domingo agora que vem, a 8, dia 21 de fevereiro. Nesta rodada de número 6, o CSE enfrenta o Ipanema no Juca Sampaio e Palmeiras dos Índios. O Asa joga contra o Santa Rita no estádio municipal em Arapiraca. O 7 de setembro vai jogar em Boca da Mata contra o Penedense. E o Murici joga um dia antes, no sábado, contra o Cururipe, no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici, porque o Cururipe vai jogar na outra terça-feira também contra a equipe, vai jogar na outra terça-feira pela Copa do Nordeste, né? Pela Copa do Nordeste também. Então, jogos às terças, às quartas da Copa do Nordeste, meio de semana reservado para a Copa do Nordeste, para CRB e Cururipe, e final de semana para o Campeonato Alagoano. Vamos dar sequência ao Canal Esportes nesse finalzinho de programa, trazendo as manchetes da Gazeta, né? A Gazeta, que tem 81 anos, a credibilidade com a notícia. Você encontra a Gazeta com a maior facilidade do mundo nas bancas, o valor mínimo, todos os dias, de terça a sexta. Nós estamos sempre repercutindo as manchetes da Gazeta. Na capa de esportes de hoje, o assunto em destaque na Gazeta é esse aqui, ó. Vamos ver. Com treino curto, o CRB fecha a preparação.
CRB realizando aí um trabalho curto já para enfrentar o Estanciano. O time deseja avançar de fase na Copa do Nordeste, já que o futebol de Alagoas, nos últimos anos, tem tido dificuldades para poder passar de fase, para poder avançar na competição. Tem parado sempre na primeira fase da Copa do Nordeste. Na parte superior da Gazeta, ainda na capa de esportes, tem: sonhando com o título da Libertadores, o lateral Zé Roberto do Palmeiras diz que não para no fim do ano. É o título que falta na minha carreira, é o que diz o Zé Roberto, que ainda não conquistou uma Libertadores e está ansioso para conquistar esse título pelo Palmeiras. O meia Hazard rejeitou uma proposta do Paris Saint-Germain, esperando a do Real Madrid, e jogador belga é um dos destaques do Chelsea. Ontem, o outro jogador, companheiro dele no Chelsea, o brasileiro Oscar, afirmou através do site oficial do Chelsea que não vai para o futebol chinês. O Guionzhou ofereceu muito dinheiro, mas ele disse: não, vou ficar aqui no Chelsea, estou feliz aqui. Não aceitou a proposta e o jogador permanece no clube inglês. O Hazard deve estar indo para o Real Madrid mesmo. CSA treina forte para encarar também o invicto Santa Rita. Técnico Canindé fez um coletivo em campo reduzido e escalou o provável time titular para o jogo. CSA, se tudo acontecer como o Canindé está planejando, ele deve escalou a provável formação titular. O time estava sem colete e foi formado por Jefferson, Henrique Choco, Douglas Marques, Leandro Souza e Rafinha, Jean Kleber, Panda, Didira e Bismarck, Luiz Soares e David Denner. Esse foi o time que o Canindé trabalhou e que a Gazeta está colocando como o provável time titular para enfrentar o Santa Rita. Direção do Ipanema dispensa 2 e anuncia 3. Os anunciados: o meio-campista Cicinho, ex-Belo Jardim e CSE, os volantes Josias, ex-Maranguape de Ceará, e o Júnior Ouro Branco, ex-União Palmeirense. São jogadores confirmados, né? Direção do CSE mandando embora Jordi Alexander e Thiago Dacas. Zagueiro colombiano Jordi Alexander também foi dispensado, né? 2 e chegando 3. FAF dá como certo amistoso da seleção olímpica em Maceió. A partida pode ser realizada no dia 27 de março e o presidente Felipe Feijó aguarda a confirmação. E para fechar o Canal Esportes de hoje, já falamos do Robinho. Guerreiro iguala gols de 2015 em apenas 4 jogos. Neymar terá o segundo maior salário do Barcelona e médico do COI descarta adiar os jogos. São as manchetes da Gazeta. E também vice do São Paulo nega que tenha dado soco em Aidar. Essas são as informações da Gazeta que você encontra nos semáforos das bancas. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje. Está chegando na sequência aí o Cortando com o Ariel Fernandes. E nós teremos um novo encontro na próxima segunda-feira para falar mais de esportes a partir das 8 da manhã. Eu te espero. Tchau, tchau.